Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos nós. Amém. Haverá um dia em que todos nós haveremos de prestar contas a Deus. O que nós fazemos nesta vida, com aquilo que Deus nos dá, sejam dons espirituais, sejam bens materiais, sejam aptidões, qualidades, profissões, de tudo isto nós somos mordomos, administradores. Mas muitos ignoram a Deus, porque não creem em Deus, ou alguns creem até em Deus, mas vivem como se Ele não existisse. São os chamados ateus práticos. O resultado é o mesmo, não há diferença. Aqueles que ignoram a Deus, ignoram a sua palavra, ignoram a sua vontade, hão de prestar um dia contas ao Senhor. E muitas vezes já começa a prestar aqui na terra mesmo. Algumas vezes juízos vêm e ocorrem por causa das nossas negligências, imprudências, culpas e pecados. Mas nós olhando para o panorama mundial, brasileiro também, a gente vê que nem sempre o mal é punido. Mas devemos saber que o Senhor Deus soberano é justo, e todas estas coisas, tudo o que nós fazemos, será levado perante o Senhor, mesmo aquilo que está em oculto será revelado. A parábola chamada do rico e Lázaro, que se encontra aqui em Lucas capítulo 16, ela tem um contexto. O contexto dela são parábolas anteriores e situações anteriores em que Jesus estava conversando principalmente com os fariseus, que era a seita mais zelosa, legalista, escrupulosa e hipócrita que havia entre os judeus. E os judeus eram amantes das riquezas, embora nem todos fossem ricos. Havia uma outra seita dos saduceus, estes sim, geralmente eram ricos. Estes não criam em toda a palavra de Deus, no Velho Testamento, criam apenas na lei, então não criam nos profetas. E os saduceus, que geralmente eram da classe sacerdotal, eram bastante materialistas, sequer acreditavam na existência do Espírito, dos anjos e da ressurreição. Os fariseus criam corretamente, eram ortodoxos, digamos assim. No entanto, na prática, não viviam aquilo que criam ou diziam crer e ensinavam. Jesus várias vezes os advertiu de que eles atavam fardos pesados sobre as pessoas, sobre os seus seguidores, aqueles que os ouviam, mas eles nem com um dedo queriam ajudá-los, movê-los. Aqui, mesmo no capítulo 16, nós encontramos uma outra parábola que antecede esta do rico e Lázaro, que é a parábola do administrador infiel, ou mordomo infiel. E nós encontramos aqui no capítulo 16, podemos ler, Jesus disse aqui no verso 1, e dizia também aos seus discípulos, havia um certo homem rico, o qual tinha um mordomo, e este foi acusado perante ele de dissipar os seus bens, os bens do Senhor. E ele, chamando-o, disse-lhe, que é isto que ouço de ti? Presta contas da tua mordomia, porque já não poderás ser mais meu mordomo. E o mordomo disse consigo, que farei, pois que meu senhor me tira a mordomia? Cavar não posso, e de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que hei de fazer, para que quando for desapossado da mordomia, me receba em suas casas.
E chamando a si um dos devedores de seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu senhor? E ele respondeu: 100 medidas de azeite. E ele disse-lhe: toma a tua conta e, assentando-te já, escreve 50. Ou seja, deu um abatimento. Disse depois ao outro: e quanto deves? E ele respondeu: 100 alqueires de trigo. E disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E louvou aquele senhor, o injusto mordomo, por haver procedido prudentemente, porque os filhos deste mundo são mais prudentes, mais sagazes do que a geração dos filhos, nesta geração, do que os filhos da luz. E eu vos digo: granjeai amigos com as riquezas da injustiça, para que quando estas vos faltarem, vos recebam eles nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no mínimo, também é fiel no muito. Quem é injusto no mínimo, também é injusto no muito. Pois se nas riquezas injustas também não fostes, se nas riquezas injustas não fostes fiéis, quem vos confiará as verdadeiras? E se no alheio não fostes fiéis, quem vos dará o que é vosso? Nenhum servo pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer a um e amar o outro, ou se há de chegar a um e desprezar o outro, não podeis servir a Deus e a Mamon. E aí o texto prossegue dizendo que os fariseus, que eram avarentos, zombavam de Jesus, e depois Jesus fala da lei, né? E depois ele menciona também que a lei e os profetas profetizaram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem empreende força para entrar nele. Irmãos, aqui nós estamos vendo, podemos ver um contraste entre a atitude deste mordomo injusto, deste mordomo trapaceiro, que dilapidava os bens do seu patrão, do seu senhor, e a atitude do rico, aqui na parábola do rico e Lázaro. Porque enquanto um foi prudente, resolveu fazer provisão para o futuro, quando ele percebeu que seu esquema tinha sido descoberto, e prevendo que ele seria destituído do seu cargo, ele, com sabedoria, carnal que seja, mas com sabedoria e prudência, o que ele fez? Falou: eu vou agir de uma tal maneira para que eu possa prover o meu futuro. Quando eu perder o meu encargo, a minha mordomia, alguém vai me receber, eu vou preparar o meu futuro. Ou seja, ele fez provisão para o futuro. E aí por isso que Jesus fala: senão vocês, nas riquezas da injustiça, nas riquezas deste mundo, vocês não são fiéis, quem vai confiar as verdadeiras riquezas? Aqui no caso ele estava trabalhando com as riquezas da injustiça, com um dinheiro que talvez até pudesse ter origem ilícita. O dinheiro do mundo, o dinheiro secular, sempre tem em algum esquema, sempre tem alguma coisa de injustiça, uma opressão, alguma coisa por trás. Então Jesus chama esse dinheiro que há aqui neste mundo, na presença, de dinheiro da injustiça. Mas se você que trabalha com esse dinheiro, que você recebeu o seu salário, ou vendeu alguma coisa e tem um dinheiro, se você não é fiel naquilo que você administra, principalmente se aquele dinheiro é um dinheiro alheio, né? Quem que vai confiar a você aquilo que lhe pertence de fato? Aqui, nós olhando agora da perspectiva de Deus, tudo aquilo que nos é dado, na verdade, não é dado para o nosso consumo, mas para ser administrado. Nós somos mordomos do dinheiro, mordomos do tempo, mordomos do nosso corpo, mordomos das nossas oportunidades, mordomos de tudo, dos nossos talentos, nossas aptidões, daquilo que
nos capacitamos e conseguimos realizar, temos aptidão para fazer a nossa profissão. Tudo aquilo que devemos fazer tendo em conta que o Senhor é Deus e tudo é do Senhor e tudo é concedido por Deus para que nós façamos o melhor, para servir de acordo com a vontade de Deus. E aqui nós vemos que esse homem, ele foi prudente, porque pensou no futuro. Mas, uma outra história que Jesus contou, uns capítulos anteriores, daquele homem cuja seara produziu muito. E ele ficou muito contente com a produção, com a abundância, com a prosperidade, e ele falou: olha, alma, tens em depósito muitos bens, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou ampliar os meus celeiros, vou ajeitar tudo e vou gozar tudo isso que eu tenho, que eu consegui, essa prosperidade. Talvez até ele pensasse até que foi Deus que deu. E o que é que Jesus fala? Que à noite, Deus falou, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é aquele que não é fiel, que não atenta para as coisas de Deus. A alma vale mais que o mundo todo. Então o que é que adianta por causa da riqueza você perder a sua alma, perder a vida eterna? E muitos então não se preocupam em entesourar para a vida eterna, mas procuram desfrutar ao máximo aquilo que tem aqui, que Deus concede. Ainda que justamente, às vezes não tão justamente, né? Então nós muitas vezes não sabemos usar, nós desperdiçamos, nós usamos para nossos deleites, nós não utilizamos para a glória de Deus, muitas vezes utilizamos para o nosso próprio prejuízo físico. E aqui na história do rico e Lázaro, do mendigo, nós vemos um homem que não fez provisão para o futuro, pelo contrário, ele fechou o seu coração para o próximo, para aquele que estava na sua porta, jazia, né? Jazia da ideia de alguém que está largado, que está abandonado. Ele jazia à sua porta, o mendigo. E aqui é interessante que é a única parábola de Jesus em que um dos personagens tem nome, né? Lázaro. O rico, o nome dele não é citado, como nas parábolas realmente não se cita, não se identifica as pessoas, porque é uma parábola, né? Mas interessante que o nome do mendigo é citado, Lázaro, no hebraico Eleazar, que significa Deus ajuda ou Deus compadece, o Deus se compadece de mim. Esse era o nome. Havia um significado aí, não tão oculto, né? Mas um significado que mostra, digamos assim, a condição desse homem. Era um homem que só poderia esperar algum benefício das mãos de Deus, porque ninguém lhe dava nada, e nem daquele em cujas portas, junto às portas ele vivia, que era o rico. Havia um homem rico que vestia-se de púrpura e linho finíssimo. A púrpura era produzida por um animal marinho, né? E na Bíblia nós temos o caso de Lídia, que era vendedora de púrpura. Era um tecido que era muito custoso, você produzia com aquela tintura, etc. Era cara, era importada. E somente pessoas com muito dinheiro poderiam adquirir. Então esse homem se vestia de púrpura, que era uma cor bem vermelha, forte, e linho finíssimo. Talvez aí, no caso, seriam roupas mais de baixo. Ele vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Mas ao lado dele, jazia na porta dele, lá, Eleazar, Lázaro, jazia, a ideia de jazer dá a ideia de prostração, alguém que está largado, cheio de chagas, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. Geralmente, essas pessoas nos banquetes, os ricos, eles não usavam, não havia na época, quase não havia talheres, eles usavam um pedaço de pão para pegar o alimento, e aquelas migalhas caíam ou eram jogadas fora, e o mendigo esperava receber
essas migalhas para poder se alimentar. Mas veja o que acontece. O verso 22. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Provavelmente ele nem foi enterrado. Porque o mendigo, muitas vezes, quando era indigente, maltrapilho, ele era jogado na Geena, que era um lugar em que se jogavam os animais, não recebia um sepultamento. Então ele foi jogado. Aqui, por isso que Jesus fala que ele foi levado pelos anjos, não menciona o sepultamento dele, ele não teve sepultamento, pelo menos não teve sepultamento digno, né? Ele foi levado pelos anjos ao seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Esse sim, a ideia de que ele foi sepultado mostra que houve todo um funeral, toda uma cerimônia, né, de despedida, etc. Só que enquanto o mendigo foi levado para o seio de Abraão, que nós identificamos como sendo o paraíso, né? O Paulo fala do terceiro céu, que ele subiu, não sabe se em espírito ou fora do espírito, e ouviu palavras inefáveis. E Jesus também falou ao ladrão que se converteu que ele estaria com ele no paraíso, né? Então, entendemos que esse seio de Abraão é o paraíso. Ele foi levado para os anjos, para o seio de Abraão, ao passo que o rico foi para o Hades. O que é o Hades? O Hades é uma palavra grega que tem vários significados, entre elas sepultura, mas também tem o significado de mundo invisível dos mortos, o além, né? E interessante que Jesus aqui fala o que acontece no Hades, né? E no Hades, ele, o rico, ergueu os olhos, estando em tormentos. Então, Hades é traduzido em muitas Bíblias como inferno, né? A minha Bíblia aqui fala em Hades, mas a maioria das Bíblias fala em inferno. Tem dois infernos na Bíblia, tem o inferno Hades e tem o inferno Lago de Fogo. O Lago de Fogo é Geena, Geinon, que é o Lago de Fogo que ainda não existe. Vai ser preparado para o juízo, né, para serem lançados ali todos aqueles que foram rejeitados por Deus. Os descrentes, feiticeiros, incrédulos, homicidas, adúlteros, esses vão para o lago de fogo e enxofre, mentirosos. Mas aqui o Hades, ele corresponde, segundo a maioria dos comentadores bíblicos, a um estado intermediário, em que a alma vai, enquanto ainda não ocorre a ressurreição. Então, nesse período intermediário entre a morte e a ressurreição física, as almas ficam no Hades, a alma, no caso aqui dos maus, dos ímpios, né? E a alma dos justos já entra na presença de Deus, entra no paraíso. E no Hades, o rico ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu de longe Abraão e Lázaro no seu seio. Nós notamos aqui que houve uma inversão de situação. Jesus aqui desvenda, nós não vamos entrar em detalhes teológicos aqui, né, senão isso aí compete um estudo, mas falando, aceitando como está aqui, né, Jesus ele desvenda o além, está mostrando o que é que acontece depois da morte. As pessoas têm curiosidade de saber como é. É a Bíblia que vai ensinar. Jesus falou mais sobre isso, sobre a morte, sobre a vida após a morte, sobre o inferno, sobre o lago de fogo, a Geena, do que sobre outros assuntos. Jesus nunca menciona muito sobre os céus. Fala que haveria de preparar lugares, mas não menciona como é. Mas aqui ele fala desse local terrível que é o Hades. E nós vemos aqui um contraste. De um lado nós temos o rico, o homem rico, cuja vida era uma vida alienada de Deus e do próximo. E nós temos do outro lado o mendigo, que pelo nome significa que era alguém que esperava apenas na compaixão de Deus, na misericórdia de Deus. Aqui não menciona obras que o mendigo tenha feito, se ele fez o bem ou não fez, talvez ele não tivesse nem oportunidade de fazer.
Mas ele foi para o seio de Abraão, foi para o paraíso, enquanto que o rico foi para o Hades. Interessante que ele não foi porque era rico, esse não foi o problema, mas foi porque ele fechou o seu coração para o seu próximo. Por isso que mais adiante, quando o rico pede a Abraão, essa parte é figurada, evidentemente é alegórica, né? Não há possibilidade de diálogo em céu, quem está no céu e quem está no inferno, não há diálogo, não é possibilidade, né? Mas o rico pede para que alguém vá lá falar com os seus irmãos. Ele tinha 5 irmãos para que não viessem para aquele local de tormento. E o que Abraão fala? Eles têm Moisés e os profetas, que ouçam. O que é Moisés e os profetas? É a Bíblia que existia até então, que ainda não havia os livros do Novo Testamento, era Moisés e os profetas, Torá, Nebiim e Ketumim, leis, os profetas e os outros escritos, que incluem os salmos e livros de sabedoria, etc. Ou seja, que eles ouçam a palavra de Deus. E se eles não creem na palavra de Deus, tampouco acreditarão que algum dos mortos ressuscite. Ou seja, Jesus mostra que a palavra de Deus é a única via segura para a felicidade eterna. Enquanto o administrador, o mordomo infiel e astuto, ele proveu para o futuro, outros não fazem isso. Será que nós estamos fazendo? Estamos pensando naquilo que nós vamos receber depois? Como é que nós estamos administrando as coisas que Deus nos deu? No Salmo 14, que foi lido, diz assim: diz o ímpio no seu coração, não há Deus. Uma outra versão diz, não, Deus não. Ou seja, há aqueles que não creem na existência de Deus, e tem aqueles que até creem intelectualmente, mas Deus é irrelevante para as suas vidas. Vivem como se Deus não existisse. Mas Deus um dia vai pedir contas daquilo que nós fomos, daquilo que nós fizemos. 2 destinos. Temos o paraíso, o céu, o seio de Abraão. Jesus falou que para entrar no céu tem que entrar pela porta estreita. E temos um outro destino, que é o Hades, também popularmente chamado de inferno, que é o local de choro e ranger de dentes. O inferno aqui não se confunde com a Geena, né? Eu já mencionei aqui. O inferno é um estado provisório, é um estado intermediário, é uma antessala do inferno Geena. Nós temos que notar aqui que tudo fica invertido. Veja que os fariseus, para quem principalmente Jesus estava falando, eles desprezavam os pobres, os necessitados, e achavam que a prosperidade é um sinal da bênção de Deus. Então eles viam a prosperidade, a riqueza como uma pessoa abençoada por Deus. E aquele que estava na miséria, estava na pobreza, como uma pessoa que de alguma maneira estava sendo castigada por Deus, ou não era abençoada por Deus, pelo menos. É uma ideia muito semelhante de algumas seitas neopentecostais que identificam riqueza com bênção de Deus, né? Então, a gente vê que não há nada de novo debaixo do sol, né? Então, a ideia de que a prosperidade é bênção e a pobreza é maldição, já não é de agora, né? Coisa já antiga, e é heresia, né? Não é essa a ideia que a palavra de Deus nos ensina. Nós notamos então que há uma inversão. Aquele que vivia de uma forma nababesca, né? Suntuosa, luxuriosa, egoísta, né? A ideia, Jesus não está condenando propriamente a riqueza, porque nós temos, por exemplo, pessoas ricas na Bíblia, como Abraão, né? O próprio Davi.
eram pessoas tementes a Deus, que confiavam em Deus, que faziam bem, que amavam o próximo, respeitavam o próximo. Esse aqui nós temos uma pessoa fechada para o próximo, uma pessoa egoísta, uma pessoa que desprezava o seu semelhante, que é criado, é o quê? É filho de, imagem de Deus, ele foi criado à imagem de Deus, né? A imagem e semelhança de Deus. Todos nós somos filhos de Deus por criação, temos de alguma forma, embora obscurecida, nós somos a semelhança de Deus, a imagem de Deus, né? Alguns dizem que é uma imagem já deturpada de Deus, por causa do pecado. Então nós não refletimos a verdadeira imagem de Deus, mas somos filhos de Deus por criação. Somos o próximo. O próximo é aquele que está perto. E aquele mendigo jazia às portas do rico. Lógico que nós podemos beneficiar, mandar um dinheiro para pessoas que estão na África, em outros lugares, no Nordeste, mas a nossa responsabilidade é aqueles que estão à nossa volta, né? Pode ser um parente, pode ser um vizinho, que você está vendo que está necessitado, e você se fecha para ele. E despreza, né? A pessoa desprezava, o rico ele desprezava, menosprezava o mendigo. E aí vemos essa inversão da situação. Clamando disse: Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim e manda a Lázaro que molhe na língua a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. É um lugar de tormento. Interessante que nós não notamos mudança na atitude do rico, ele ainda quer mandar. Ele pensa que ele pode mandar que Lázaro venha ainda prestar um serviço para ele, venha molhar o dedo e venha refrescar a sua língua. Não houve arrependimento. E esse clamor a pai Abraão está errado. Por quê? Primeiro, está mal endereçado, porque a oração é sempre a Deus. Você não ora para santo, para a Virgem Maria, para ninguém. Você tem que orar a Deus em nome de Jesus Cristo, né? Tudo aquilo que pedis em meu nome, eu farei. Então, é uma oração mal endereçada. Segundo, uma oração tardia. Por quê? Agora é tarde demais. Nós podemos orar a Deus, buscar a Deus, clamar a Deus, enquanto estamos vivos. Depois da morte, não há mais possibilidade de sermos atendidos, se é que alguém pode fazer oração depois que morreu, né? Eu não sei se alguém lá no inferno ainda teria o desejo de orar, ou de pedir alguma coisa a Deus. Então, uma oração tardia, já passou do momento. O tempo é agora, enquanto eu e você estamos vivos. É uma oração também sem arrependimento, né? Ele não reconheceu os seus pecados, ele procura apenas alívio, mas não a glória de Deus. Ele se encontra no lugar de tormento, e notamos aqui algumas coisas que ele está experimentando. Primeiro, o sofrimento. O Hades é um local, é um lugar e é um estado de sofrimento. Segundo, é um lugar em que, no caso aqui, é visto aquilo que jamais se gozará. É o local onde os condenados lembrarão do passado com saudade insaciável e remorso. É um lugar de sede sem alívio. E, principalmente, é um lugar de condenação irrevogável. Não há mais saída. Não há reencarnação, não há oração pelos mortos. Os mortos não oram, não podem orar, e nem se pode orar pelos mortos. O que diz Hebreus? Ao homem está ordenado morrer uma vez e vem depois disso do juízo. Não há mais possibilidade de salvação depois da morte. Não há purgatório. Esse texto aqui destrói a ideia de purgatório, de um local em que após a morte as almas vão ficar passando padecimentos até se purificarem, até que chegarem num ponto de purificação tal que possam ser admitidas no céu. Não existe isso. Não há salvação após a morte. Há um abismo entre duas situações e entre dois estados.
Disse, porém, Abraão: filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males, e agora este é consolado e tu atormentado. E além disso está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco de lá passarem para cá. Ou seja, é um abismo intransponível. Se alguém, por hipótese, quisesse passar de um lugar para o outro, não seria possível. Mas ele disse, ele ainda argumenta com Abraão e diz assim: roga-te, pois, pai, que mandes Lázaro à casa do meu pai. Pai Abraão, manda Lázaro na casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, para que eles não venham para esse lugar de tormento. Aqui, abrindo um parênteses, nós podemos encontrar aqui um argumento contra o sono da alma, né? Tem uma doutrina que fala que as almas ficam em estado de inconsciência até a ressurreição. Mas aqui veja que então essa situação aqui, segundo alguns desses intérpretes, seria uma situação após o juízo final. Mas veja que aqui ele está falando que ele tem 5 irmãos ainda, ou seja, ainda não houve o juízo final, não houve a ressurreição, nem dos justos, nem dos ímpios, para o juízo final. Então, é um tempo presente. Abrindo parênteses só para explicar aqui essa questão de uma lógica, né? Se os irmãos dele estão vivos, então ele é contemporâneo dos seus irmãos, senão não seria possível, a não ser que houvesse uma outra, voltar no tempo passado, uma outra dimensão de tempo. Pois tenho 5 irmãos, disse o rico, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ou seja, eles têm as Escrituras. As Escrituras são a única maneira pela qual encontramos o caminho para a vida eterna. Obedecendo às Escrituras, que revelam a vontade de Deus e a verdade de Deus, somente por meio delas, convencidos pelo Espírito, é que nós chegamos a fazer a vontade de Deus. Saber qual é a vontade de Deus e fazê-la. E o que é a vontade de Deus? É o arrependimento e fé. Então eles têm Moisés e os profetas que ouçam. Se eles não creem nas Escrituras, também não vão acreditar, ainda que algum dos mortos ressuscite. E isso é verdade. Lázaro, agora o outro Lázaro, né, da área de Betânia, foi ressuscitado por Jesus. E isso foi inconteste, não foi negado. O que é que os ímpios quiseram fazer? Vamos matar Lázaro. Vamos matar Jesus e também a Lázaro. Ou seja, continuavam impenitentes, continuavam incrédulos, continuavam rebeldes contra Deus. E disse ele, o ímpio, o rico agora: não, Abraão, meu pai, mas se algum dos mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhes disse: se não ouvem a Moisés e os profetas, ou seja, se não ouvem as Escrituras, se não ouvem a pregação da palavra de Deus, tampouco aceitarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Para aquele que não crê, você pode fazer milagres. Aquele que não crê e não quer crer, ele não vai crer. É preciso que a palavra de Deus seja ouvida, e aqui não se fala apenas de ouvir fisicamente, mas no sentido de atender, de guardar, de praticar, de dar atenção, de obedecer. É isso que o Senhor Jesus nos ensina. Jesus falou assim para os fariseus: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Disse Jesus também: se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar, eu não o julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita, não rejeita as minhas palavras, rejeita a mim, e já tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa há de julgá-lo no último dia. Pois eu não falei de mim mesmo, mas o Pai que me enviou me prescreveu o que dizer e de que falar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna, portanto o que eu digo como o Pai me disse. O seu mandamento é a vida eterna. As palavras que Jesus falou, essas hão de julgar aqueles que a ouviram e que não a praticaram.
Quem tem ouvidos, ouça a palavra de Cristo. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, disse Jesus, está lá em João 5, 24, 25. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação. Não entrará em condenação. Podemos ter certeza disso. Mas passou da morte para a vida. Já passou aqui agora. Não é que vai passar, já passou. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Nós somos vivificados pela palavra de Deus aqui e agora, quando cremos e aceitamos a sua palavra. E depois o nosso corpo físico também será vivificado de acordo com a palavra de Deus. Nós, concluindo, nós somos como aqueles 5 irmãos do rico que precisam ouvir a palavra de Deus. Enquanto você e eu estamos vivos, nós temos que ouvir a palavra de Deus e fazer o que ela manda. Que Deus nos abençoe, irmãos. Amém.